Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo esteja com todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, que ela seja bênção para a vida de vocês, que aumente a fé e a esperança de todos que estão ouvindo essa mensagem. Amém, meus irmãos. Meus amados, hoje nós vamos refletir em João 11, versículo 32 ao 35. É a ressurreição de Lázaro. Lá diz o seguinte, meus amados: tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Então, meus amados, no versículo 35 diz: Jesus chorou. Meus amados, aqui nesse relato temos uma família que tinha uma dedicação genuína, verdadeira e forte com Jesus, que desfrutava da intimidade, da comunhão com Ele e que era especialmente amada por Ele. Apesar disso, meus irmãos, Lázaro experimentou tristeza, aflição, enfermidade e morte. Hoje, essas aflições podem atingir cristãos fiéis a Deus. Por mais intimidade que tenhamos com o Senhor, coisas ruins e momentos de tristezas acontecerão nas nossas vidas. Isso é inevitável. Na palavra mesmo diz, Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Mesmo que Deus, meus amados, permita uma série de coisas difíceis em nossas vidas, é importante saber que Ele se importa com o nosso sofrimento e até chora conosco. Esse relato histórico, meus irmãos, é sobre a morte de Lázaro, um amigo íntimo de Jesus, alguém que ele amava e se importava com a vida dele. Então Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo, estava doente, mas não foi ao seu encontro imediatamente. Chegando em Betânia, Lázaro já estava morto. Analisando esse relato, parece que Jesus não se importou ao saber que o seu amigo estava doente e demorou para ir até o encontro dele. Quando chegou, ele já estava morto. Mas não é isso, meu irmão. Não é que ele não se importa. Ele se importa. E muito. Ele já sabia que seu amigo estava morto e que o ressuscitaria para a glória de Deus. Agora, meus amados, aqui nesse relato, eu me faço uma pergunta. Por que Jesus chorou, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro? Não tinha motivo para aquele choro. Lázaro seria ressuscitado. Então, para que Jesus estava chorando? Na Bíblia fala, e Jesus chorou. Mas você sabe por que ele chorou, meus amados? Ele chorou porque ele sentiu a dor de Marta, Maria, irmãs de Lázaro, e das outras pessoas que estavam lá enlutadas pela morte de Lázaro. Ele ficou triste ao ver o sofrimento daquelas pessoas. Jesus, quando esteve na terra, ele sentia como homem. Ele sentiu todas as nossas dores e aflições. Foi por isso que ele chorou ao saber da morte de Lázaro, ao ver as pessoas chorando e lutadas por Lázaro. Ele sentiu a dor delas, meu irmão. Ele se importa com a nossa dor, meu irmão. Ele se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com as nossas aflições, com os abusos, com as injustiças que sofremos, e vem ao nosso encontro. E ele age. Na maioria das vezes, achamos que ele está demorando, ou chegou atrasado, ou está em silêncio. Enfim, sempre o cobramos de alguma forma. Mas, meus amados, o Senhor, ele age dentro de suas perspectivas. Isso é, o seu ponto de vista não é o nosso, é diferente. Então ele faz aquilo que ele acha que deve fazer. Ele age de forma particular com cada pessoa. Ao receber a notícia que seu amigo Lázaro estava enfermo, doente, Jesus não foi imediatamente ao seu encontro para curá-lo. Jesus disse que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa doença não era para a morte, era para a glória de Deus. Isso está em João 11:4. Assim, meus irmãos, compreendemos que o Senhor vê as circunstâncias da vida
por uma ótica completamente diferente da nossa. Enquanto nos preocupamos com elas, Ele as usa para nos abençoar. Portanto, precisamos confiar no Senhor, sabendo que Ele conhece as circunstâncias de nossas vidas. Deus, meus irmãos, Ele tem um tempo determinado para todo o propósito, no céu e na terra. Isso está em João 6. Jesus soube que Lázaro estava doente, mas demorou 2 dias no lugar onde estava. Com isso entendemos que Jesus tem um tempo determinado para nos abençoar e que no momento certo Ele sai ao nosso socorro. Ele está no controle de tudo, é soberano sobre tudo, ainda que não enxergamos assim, meus irmãos. Em João diz que Jesus, ao chegar ao túmulo onde Lázaro tinha sido enterrado, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Assim, aprendemos que o Senhor reina. Ele tem todo o domínio sobre a morte, a vida e suas circunstâncias. Todo o poder está sobre Jesus. Toda autoridade está sobre ele. Uma autoridade tremenda, que até os mortos ele ressuscita. Então, meus irmãos, não importa qual a luta que você está passando, tenha fé que Deus é poderoso até para ressuscitar mortos. Então, a luta que você está passando, a dificuldade, não é nada para Deus. Ele pode resolver isso num piscar de olhos. Só creia e a resposta dele vai vir. Amém, meus irmãos? Creia, somente creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Entregue nas mãos dele, que é poderoso e tem domínio sobre tudo e todas as coisas. Que a necessidade que você está passando, o problema seja qual for, ele vai resolver. Amém? Só creia. Deixa o teu like, meu irmão. Se inscreve nesse canal e manda essa mensagem para o maior número de pessoas que você conheça. Tem alguém precisando de ouvir essa mensagem poderosa, para que ela creia, para que a fé dela aumente, para que ela tenha esperança que dias melhores virão. Porque quando Deus entra nas guerras, nas nossas batalhas, Ele nos direciona para as vitórias. O que tiver no nosso caminho, Ele vai derrubar por terra e vai nos entregar a vitória daquilo que estamos pedindo, conforme a vontade dele. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Até o próximo.